não está zangado e Deus não está zangado com você. Mas Deus tem raiva do pecado, sim. Ele fica zangado com o pecado. Ele fica zangado com o pecado em nossas vidas, não por causa do que faz para Ele, mas por causa do que faz para nós. Eu não estou satisfeito apenas em ser medíocre. Eu não estou satisfeito em ser mediano. Eu não estou satisfeito em passar toda a minha vida pecando, sendo condenado, finalmente sendo perdoado, saindo de debaixo da condenação, fazendo tudo de novo. Eu quero crescer a níveis mais elevados de santidade. A misericórdia de Deus é nova a cada dia. Cada dia pode ser um novo começo. A graça de Deus é incrível. Somos salvos pela graça. Nós podemos viver pela graça. Eu poderia ficar aqui o dia todo apenas informando sobre todas as coisas grandes e maravilhosas de Deus, e eu adoraria fazer isso. Mas também nós precisamos de compartilhar que, embora o pecado possa ser perdoado, ele também pode ser um problema. E uma velha e boa mensagem sobre o pecado é boa para nós de vez em quando. E então vou falar com você nesta manhã sobre como lidar com o pecado, como confrontar o pecado, o que fazer sobre ele. E o pecado não tem que ser um problema, mas eu quero que façamos mais do que apenas pecar e ser perdoado, pecar, ser perdoado, pecar, ser perdoado, pecar, ser perdoado. Ou bem a outra etapa, pecar, ser condenado. E então finalmente receber o perdão, talvez uma semana depois esteja debaixo da condenação. Agora, pecar, ser condenado, pedir a Deus para perdoá-lo. Mais 1 ou 2 semanas de sofrimento, rastejar debaixo da condenação, pecar. Deus tem um plano melhor do que isso para nós, porque a Bíblia diz que estamos mortos para o pecado. Agora, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E o título deste livro é Deus não está zangado, e Deus não está zangado com você. Mas Deus tem raiva do pecado, sim. Ele fica zangado com o pecado, ele fica zangado com o pecado em nossas vidas, não por causa do que faz para ele, mas por causa do que faz para nós. Deus está firmemente resolvido. Ele quer que tenhamos uma vida boa. E Ele pagou para nós termos uma vida, enviando o seu Filho para morrer por nós. Uma terrivelmente dolorosa morte. Levou todos os nossos pecados sobre si mesmo. Esse Filho de Deus, santo e justo, levou todos os nossos pecados sobre si, tornando-se pecado por nós, para que possamos ter uma grande vida. O ladrão só vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham e desfrutem sua vida, e a tenham em abundância ao máximo, até que ela transborde. E eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Eu estou determinado, agora ouça, isso está em Filipenses 3. Estou determinado a levar aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para que eu pudesse alcançar. Pegue isso, estou determinado. Você tem que ter uma determinação se você vai viver uma vida piedosa, especialmente no mundo em que vivemos hoje. Eu tenho certeza que cada pregador em cada geração teria dito isso, mas te digo uma coisa, quanto mais o tempo passa, pior fica. Então, o pior que era 100 anos atrás é pior hoje em dia. E nós vamos ter que realmente querer ter devoção, porque há um mau comportamento em todos os lugares que olhamos. E não nos atrevemos a apenas flutuar junto com todos os outros. Temos de assumir nossas responsabilidades. Amém? Eu estou determinada a levar aquilo pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu para que eu alcançasse. Eu acredito que Deus merece o nosso melhor. Não acho que Ele deve receber algum tipo de ajuda morna, insignificante, anêmica, lamurienta. Eu acho que Deus merece o nosso melhor e, felizmente, quando fazemos asneira, que é com frequência, nós sempre podemos nos arrepender. Seja rápido para se arrepender, Ele nos perdoa. É como se nós nunca fizéssemos isso, mas não vamos ficar satisfeitos em viver desse jeito. Amém? Quero te despertar hoje para dizer, eu não estou satisfeito apenas em ser medíocre, eu não estou satisfeito em ser mediano, eu não estou satisfeito em passar toda a minha vida pecando, sendo condenado, finalmente sendo perdoado, saindo de debaixo da condenação, fazendo tudo de novo. Eu quero crescer a níveis mais elevados de santidade. Deixe-me dizer isso logo, a santidade não está em seguir um monte de regras e regulamentos. Isso é o que é a santidade, ser guiado pelo Espírito. Isso é o que é, isso é tudo que a santidade realmente é, porque o santo habita em nós e nós não temos a lei em tábuas de pedra. Aliás, veio em tábuas de pedra porque era muito difícil e endureceu o coração das pessoas. Agora, Deus nos deu um coração terno e suave para Ele, e Ele escreveu a lei de Deus em nossos corações, e Ele nos deu o Espírito Santo para nos assegurar que nós podemos mantê-lo se nós quisermos. Hoje vamos trabalhar em nosso querer.
Eu espero ser capaz de passar tudo e você pode concordar ou não. Eu não sei, de vez em quando eu fico ousado e digo, é minha reunião, assim eu vou dizer o que eu quiser. Mas então, em primeiro lugar, tudo o que Deus nos disse para fazer, Ele nos dará a capacidade de fazer. Quantos concordam com isso? Agora eu quero que você preste atenção no que você acabou de concordar. Para o que acabou de dizer, sim. Qualquer coisa que Deus nos pede para fazer, nós temos a capacidade de fazer. Nós podemos simplesmente parar e apenas dizer amém e ir para casa, porque, veja, nós realmente não acreditamos nisso. E caso contrário, nós estaríamos sempre dizendo, não consigo, é muito difícil, eu sei, e sabe, não dá, é muito difícil, e bem, sabe, eu tenho um problema nesta área, e você sabe, eu sou viciado, eu não posso evitar, é o modo como eu fui criada, e... Eu quero que você ouça o que acabou de dizer. Você disse, eu acredito que qualquer coisa que Deus me peça para fazer, Ele me dá a habilidade, a capacidade de fazê-la. Nós temos a capacidade de perdoar alguém que nos fere. Portanto, não há nenhuma razão para qualquer um nesta sala, nem ninguém assistindo pela TV, ficar com raiva de alguém. Eu recebi muita energia nesta manhã. Prepare-se. Pense no que você acabou de dizer, eu acredito. E sabe, faz sentido, porque no mundo Deus me diria para fazer alguma coisa e ficaria rindo de mim porque eu não posso fazê-la. Porque Ele diria, perdoe as pessoas. Porque Ele diria, seja gentil, seja paciente, seja generoso. Porque Ele me daria todas essas instruções. Seja uma mulher de oração. Estude a palavra, seja cheia da palavra, ajude as pessoas, esqueça de si mesma e viva uma vida de ajudar as outras pessoas. Bendito seja Deus e quanto a mim. Bem, se você fizer isso, então as pessoas vão apenas tirar vantagem de você, sabe? Nós precisamos parar de dar desculpas e nós só precisamos chegar a dizer, se Deus disse isso, Ele me deu a capacidade de fazê-lo e pela sua graça, por seu poder, eu posso fazer qualquer coisa que Deus me peça para fazer. Então aqui está o que nós realmente temos. Temos uma vontade de problema. Eu me sinto mal-humorada hoje. Nós não queremos pensar que não oramos porque nós não queremos. Nós não queremos pensar que nós não passamos tempo de qualidade regularmente com Deus porque não queremos. Você pode imaginar dizendo a Deus, eu não passo algum tempo com você porque eu não quero? Mas, na verdade, ninguém vai fazer isso. Vamos ter um monte de desculpas, mas isso é tudo que são realmente as desculpas? E uma desculpa, por sinal, uma razão recheada com uma mentira. Deus nos ama tanto e, meu Deus, o preço que Ele pagou para nós termos a oportunidade de viver o tipo de vida que está sendo oferecida a nós é nada menos do que uma vergonha trágica. Se nós realmente não colocarmos o nosso eu inteiro para sermos aquilo que Deus nos deu a oportunidade de sermos. Fazer isso ou não vai mudar Deus. Deus é. Esta é a minha oportunidade. Você sabe o que Josué disse? Decida por si mesmo o que vai fazer, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para ser honesta, sabe, vou ter que pensar sobre isso. Aliás, eu estava pensando um pouco nisso ontem à noite e também nesta manhã. Eu não acho que nós realmente ouvimos muito ensinamento sobre a vontade do homem. Sabe, nós ouvimos muito sobre a graça de Deus. Eu ensino o tempo todo sobre a graça. Eu sei que eu não posso fazer nada sem Deus. Mas eu acredito que tudo que Ele me pede para fazer, eu posso. Eu não posso fazer nada sem Ele. Mas eu posso fazer isso com Ele. Ele está comigo o tempo todo. Eu acredito que tudo que Deus me pede para fazer, eu sou capaz de fazer. Então eu apenas desisti de todas as desculpas idiotas. Levei um longo tempo, mas eu posso ajudá-lo a avançar em sua caminhada espiritual se você me ouvir hoje. Amém? Você não terá que perder tanto tempo como eu perdi. Se você ouvir-me.
Sabe, Deus nos ama muito. E uma das maiores honras que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Põe diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida. Ele mesmo nos disse a resposta. Nós não temos que descobrir por nós mesmos. É como, olá. Bem, eu deveria escolher a vida ou eu deveria escolher a morte? Isso é realmente difícil. Eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Nós tivemos os nossos filhos vindo até nós, diferentes deles, em momentos diferentes, e dizendo, mãe, pai, obrigada por prosseguirem e pagando o preço que vocês pagaram. Porque se vocês não tivessem prosseguido, eu não teria a vida que hoje eu tenho. Quando você toma as decisões certas, não afeta apenas você, afeta os seus filhos e afeta os seus netos também. Eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha. Agora, ter livre-arbítrio é impressionante. Cara, eu posso fazer o que eu quero. Mas ter livre-arbítrio também é uma terrivelmente enorme responsabilidade. Deus já disse que nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Isso é um fato estabelecido. Deus vai nos amar, não importa o que fizermos. Mas eu vou colocar outra pergunta para você. Você ama a Deus? Bem, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Este é o mandamento mais importante. Amarás o Senhor teu Deus com tudo o que você tem. Com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus pensamentos, com os seus hábitos, com todos os seus entretenimentos. Você tem que me desculpar, mas eu estou irremediavelmente apaixonada por Deus. Eu simplesmente não posso evitar. Eu estou apaixonada por Deus. Eu não apenas o amo, mas eu estou apaixonada por Ele. Sabe, Deus passa anos e anos em nossa vida estabelecendo este relacionamento com Ele. Eu amo você. Eu vou dar-lhe misericórdia e sustentá-lo, eu vou te dar a minha graça. E então chega um tempo em que, como qualquer pai, gostaria de ouvir o filho vir e dizer, mamãe, papai, o que eu posso fazer por você? Se nunca chegarmos a isso, então tudo é apenas uma coisa unilateral, em que o filho diz apenas me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu estou em apuros, mais uma vez, mamãe e papai podem tirar-me disso? Isso não é uma relação satisfatória? Queremos que nossos filhos venham e digam, o que eu posso fazer por você? Eu tenho filhos agora que estão na minha casa todos os dias. Você precisa de alguma coisa? Posso arranjar-lhe algo? O que você precisa? Eles cuidam de nós, eu fico tipo, sim. Sim, minha filha que me ajuda, ela me liga de manhã e diz, o que você vai fazer hoje? Ela vai dizer, bem, o que você precisa que eu faça? Oh, meu Deus, isso é tão maravilhoso. E Deus também quer nos ouvir dizendo, todas as manhãs, o que você precisa que eu faça hoje, meu Deus? O que você quer de mim hoje? Posso fazer alguma coisa por você hoje? Você pode começar por aqui, acrescentando isso à sua lista de oração. Deus, o que é que eu posso fazer por você hoje? Vamos lá, alguém louve a Deus aqui agora. Então, o que vamos fazer sobre o pecado? Bem, é impossível ser livre dele, a menos que nós o odiemos. Então, todo mundo, apenas para praticar, diga, eu odeio o pecado. Eu odeio o que ele faz com as pessoas, eu odeio o que ele faz para mim, eu odeio o que ele faz para o mundo, eu odeio o que ele faz para as pessoas, e quer saber a verdade? Eu odeio o diabo. Porque ele é a raiz de tudo isso. Agora escute, eu vou ler para vocês um pouco deste livro da Joyce Meyer. Embora saibamos que todo tipo de pecado pode ser perdoado, e nenhuma quantidade de pecado pode nos impedir de ter um relacionamento maravilhoso com Deus, nós ainda precisamos lidar com o nosso pecado. Então, o que vamos fazer sobre isso? Qual deve ser a nossa atitude em relação a Ele? E isso é realmente aquilo que eu quero passar hoje. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao pecado?
Eu acredito que nós devemos odiá-lo assim como Deus odeia e que nós devemos resistir firmemente no poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos ser cheios do Espírito Santo e estar também satisfeitos com uma vida de pecado e de mau comportamento. Embora devamos odiar o pecado, nunca devemos nos odiar porque nós pecamos. Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. Agora eu quero que você ouça este próximo trecho. Somente um crente maduro é capaz de enfrentar diretamente o seu pecado e não se sentir condenado. E se as pessoas realmente soubessem quem elas são em Cristo, não se importariam de ouvir uma pregação forte. Eu ouvi a pregação de um cara no outro dia, eu quero dizer que ele estava arrasando. E eu adorei isso. Sabe por quê? Porque eu não me importo de encarar os meus defeitos e as minhas fraquezas. E eu quero saber, porque eu já sei que o amor de Deus por mim não é baseado no que eu faço de certo ou de errado. Ele vai me amar de qualquer jeito, mas eu quero saber se há algo lá que precisa ser corrigido, porque eu quero fazer isso por Ele. Eu não quero viver uma vida desleixada ou apenas fazer o que preciso para sobreviver. Por favor, Deus, se eu estou fazendo algo que te ofende, diga-me. Eu não quero fazer isso. Eu estou te falando sobre uma atitude do coração. Você tem uma ideia de quanto de mau comportamento está acontecendo no mundo de hoje? E até mesmo na igreja. Vamos lá. Não deveríamos fazer essa pergunta. O que eu posso fazer e ainda esgueirar-me para o céu, hein, gente? Isso nunca deveria estar na nossa mente. Eu posso fazer isso e ainda ir para o céu? Eu posso fazer aquilo e ainda posso ir para o céu? Não, esse não deve ser o nosso grito. O grito do nosso coração deve ser: Deus, como eu posso ser o que você quer que eu seja? Para que eu possa ser uma luz brilhante que brilha no escuro. Eu não estou falando de ser uma espécie de ameixa religiosa. Eu estou falando sobre chegar até lá e ser um exemplo vivo de quão maravilhoso é servir a Deus. Eu estou tão animada com Deus. Apenas um crente maduro é capaz de enfrentar diretamente o seu pecado e não sentir condenado. Sabemos que o pecado é uma realidade e que lidamos com ele todos os dias. Então, como podemos lidar com ele e não ser consumido pela sua realidade? Apenas acreditando firmemente que Deus é maior do que o nosso pecado e também reconhecer que o pecado é definitivamente parte da nossa condição humana. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos são feitos justos com Deus, através do sangue de Cristo. Que diremos a tudo isso? Será que devemos permanecer no pecado para que a graça de Deus possa multiplicar e transbordar agora? Paulo está trazendo a mensagem da graça, dizendo às pessoas que elas foram perdoadas pela graça de Deus, que não importa quanto pecado havia, que a graça de Deus abundaria e substituiria o pecado. E assim como as pessoas sempre fazem, elas sempre saem do equilíbrio com tudo e agora estão meio que tentando levá-lo, sabe, para um extremo. Nós temos muito ensino flutuando por aí sobre a graça. Eu acabei de fazer uma série totalmente nova sobre a graça. Adoro ensinar sobre a graça. Adoro ensinar sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Mas também dizer-lhes que isso não é a única coisa e tudo o que nós precisamos ouvir. De vez em quando eu preciso que alguém chegue na minha cara e diga: não faça isso. De vez em quando eu preciso ouvir uma boa mensagem sobre você. Colhe o que você planta. De vez em quando, agora talvez você não precise dela, mas de vez em quando eu preciso de uma boa mensagem sobre obediência. Eu amo uma boa mensagem sobre a santidade. Eu amo uma boa mensagem sobre vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos de todo o conselho da palavra de Deus, não apenas de uma parte dela. Nós temos que ter a totalidade. Amém? Assim, Paulo veio com a mensagem da graça e eles ficaram animados com a graça e disseram: talvez nós devêssemos cometer muitos pecados para que nós possamos receber muita graça. Agora, você pode pensar que ninguém seria tão burro assim, mas... E Paulo disse: certamente que não. Como você pode morrer para o pecado e viver nele por mais tempo? Assim, a Bíblia diz que estamos mortos para o pecado. E se você olhar para Romanos 6, verso 11... diz: mesmo assim, considerai-vos mortos para o pecado e sua relação com ele quebrada
Mas você está vivo para Deus, vivendo em ininterrupta comunhão com Ele, em Cristo Jesus. Então Ele está dizendo, agora você está morto para o pecado, assim como você vê a si mesmo. Você se vê como o pecado sendo um problema real em sua vida e algo com que você não consegue lidar? Ou então você diz, eu morri para o pecado, eu me considero morto para o pecado, eu não vou me levantar hoje e ter medo de pecar, eu realmente acredito que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo e eu vou andar na justiça hoje. Ok, agora, você diz, bem, se eu estou morto para o pecado, então por que eu estou pecando ainda? Você está pronto? Porque estamos mortos para o pecado, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que o pecado está morto. Então, o diabo nos persegue por aí. A tentação, que por sinal não é pecado. Ser tentado não é pecado se você usar sua força de vontade santificada para dizer não. Agora veja, nós preferimos pensar que não podemos evitá-lo. Bem, se eu apenas não fosse tentada, bem, você pode esquecer disso. Você pode, sabe, eu não me senti muito bem quando me levantei nesta manhã, sabe? Eu puxei o músculo da virilha na semana passada, me exercitando, então me levantei. Eu tinha um pouco de dor de cabeça, hein? Então não consigo encontrar algo que eu estava procurando. Bem, essas pessoas nunca colocam as coisas no lugar certo. Eu tive apenas que me apossar de mim e endireitar-me, ok? Ok, senhora pregadora. Endireite a sua atitude. Você tem que resistir ao diabo em seu início. Resista a ele no seu início. Eu fui tentada. Eu fui tentada hoje, esta manhã, a ter uma atitude ruim. Tenho corrido ao redor do mundo. Eu tenho pregado por 37 anos para as pessoas. Quer saber? Esta conferência de novo. Eu não gostei dessa cama. Não há luz neste lugar. O banheiro é muito pequeno. Vamos lá. O pecado não está morto, mas eu estou morta para ele. Eu não tenho que deixar essa atitude infestar a mim e trabalhar na minha atitude para com as pessoas durante todo o dia, todos os dias. Alguém em casa esta manhã? E quer saber? O porquê de eu reclamar sobre isso está além de mim, porque eu pedi a Deus para me deixar fazer isso. Foram anos eu pedindo, oh Deus, você tem que usar-me, Deus. Oh Deus, eu quero ir para o mundo, eu quero pregar para as nações, eu quero fazer conferências em todo mundo. Oh Deus, 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 por favor, usa-me. Oh Deus, eu quero estar na televisão, quero estar no rádio. Oh Deus, ajuda-me, ajuda-me. Você tem certeza que quer isso? Oh Deus, eu quero me casar. Deus, por favor, eu quero ser casada, Deus. Apenas me dê um homem, Deus, eu tenho que ter um homem. Oh Deus, por que você me deu este homem? Vamos, tem alguém em casa hoje? E você sabe que quando Jesus foi tentado a não ir para a cruz e cumprir a vontade de Deus, que por sinal ele foi tentado também, e não foi fácil para ele obedecer a Deus, ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu estou aqui, ó Deus, cumpra em mim a tua vontade. Que tal todas as manhãs levantar as suas mãos e dizer, aqui estou eu, ó Deus, para fazer a tua vontade. Que tal sermos sábios o suficiente para dizer, Deus, eu sei que eu vou ser tentado hoje, porque eu sei que o diabo me odeia, mas eu acredito no Espírito Santo, através de sua sabedoria e força, que eu posso resistir a essa tentação. E eu sou grato, Deus, porque se eu falhar ou eu cair, o seu perdão já foi comprado para mim, foi pago também. Eu sei que você me ama incondicionalmente, mas Deus, eu quero tomar posse daquelas coisas pelas quais você morreu para que eu alcançasse. Eu quero viver a vida que você me proporcionou.